dia, senhoras e senhores. O Fórum Criminal da Barra Funda, ele está extremamente honrado em estar sediando esse evento. Na verdade, o início de uma série de eventos das aulas magnas, temas específicos, tendo como público-alvo os servidores judiciários, os magistrados, trazendo para esse fórum uma experiência exitosa que já tem sido desenvolvida no Fórum João Mendes, e todos nós temos notícia não só da qualidade dos eventos, do aprimoramento intelectual que propicia, como também da grande procura, do grande interesse das pessoas por esses eventos. Então, o Tribunal de Justiça e a Escola da Magistratura entendeu muito bem, felizmente, em trazer esses eventos também para cá, e especificamente agora focado na área penal, na área processual penal, na área constitucional, voltada ao processo penal. Nós vamos iniciar essa palestra, esse ciclo de palestras, na verdade, com uma aula magna, proferida com o professor Antônio Viscardi Fernandes, uma figura que, na verdade, dispensa maiores apresentações pela produção intelectual, pela sua atividade no Ministério Público, ser professor que tanto tem a nos acrescentar. E foi escolhido também um tema inicial, que é um tema de bastante utilidade e até mesmo pela sua novidade, e também pelas dificuldades que tem ensejado, que é a Lei 12.403 de 2011, que é a chamada Lei das Medidas Cautelares no Processo Penal. Então, na verdade, o que eu gostaria, nesse primeiro momento, é dar as boas-vindas a todos os senhores, boas-vindas ao professor Scaranci, ao Gilson Delgado, colega Gilson Delgado, que é um dos coordenadores desse evento, justificar, inclusive, o diretor da Escola da Magistratura, o embargador Armando Toledo, que veio ontem, ele está impossibilitado de comparecer aqui por estar presidindo sessão do Tribunal de Justiça, mas de qualquer forma me pediu que traduzisse aqui o prazer, as boas-vindas e o desejo da Escola da Magistratura de dar prosseguimento nesse tipo de palestras, e dessa forma procurando colaborar para o aprimoramento intelectual, o nosso aprimoramento que fica voltado mais para o nosso dia a dia, nossas questões de natureza prática, os temas devem ser mais aqueles que trazem um tipo de proveito prático para o nosso dia a dia. Me parece que a pedra de toque, efetivamente, das aulas magnas realmente é um aprimoramento dos nossos servidores. Né? Nossos servidores que, em última instância, são os grandes carregadores do nosso trabalho. Nós todos sabemos, militamos aqui no fórum, o dia a dia, a gente sabe das dificuldades que os nossos servidores têm, da falta de servidores, mas também nós sabemos da qualidade dos nossos servidores e sabemos também que existe toda a importância de que haja reconhecimento, de que haja uma colaboração no seu trabalho, que haja também uma colaboração no seu aprimoramento intelectual, que isso melhore efetivamente o serviço público como um todo, que isso melhore também a construção dos seus títulos, que poderão ser ensejados até o desenvolvimento de suas carreiras. E, claro, pelo teor, pela qualidade dos palestrantes, pela importância dos temas, nós também temos presentes vários magistrados, como eu, por exemplo, estamos aqui para aprender. Então, já preliminarmente, eu queria reiterar a honra do Fórum Criminal da Barra Funda de sediar esses eventos, novamente, a honra de estar recebendo o professor Scaranci, e eu quero passar a palavra do Dr. Gilson Delgado, que é o coordenador do evento, para o início da tramitação desses trabalhos. Obrigado.
breve. Alguns avisos apenas. A coordenação do curso, lembrando sempre que este evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça e da Escola Paulista da Magistratura, e que tem o apoio das secretarias. Evidentemente que um evento dessa envergadura não seria possível sem as secretarias, especialmente a Secretaria de Primeira Instância e a Secretaria de Tecnologia da Informação, STI. Os certificados, a partir da presença dos senhores, estão disponibilizados na intranet. Nós não vamos fazer a impressão desses certificados, até porque o número de pessoas realmente é muito grande, e os senhores podem ver o certificado entrando na página que fizeram as inscrições na intranet, depois de indicar a matrícula, do lado da aula que os senhores se inscreveram, isto é, das aulas que tiverem interesse, vem disponibilizar o certificado do evento em PDF e os senhores podem fazer a impressão tranquilamente. Nós disponibilizamos para o evento 240 lugares, apesar do recinto comportar um pouco mais. Iniciamos as inscrições na quinta-feira e praticamente ontem tivemos os lugares praticamente preenchidos, com 215 servidores e 15 magistrados. Até amanhã ou até quinta-feira os senhores vão receber a programação da semana que vem e da outra semana, até porque estamos fazendo os ajustes finais para depois que os senhores tenham aí a programação maior do evento para que possam escolher as aulas e etc. Estas aulas são gravadas pela PAMAGES, nós temos o apoio da PAMAGES e elas podem ser assistidas via site da Associação Paulista dos Magistrados. Então é uma honra participar desta coordenação que teve início no Fórum João Mendes, e se vocês estão acompanhando, a partir do João Mendes nós vamos ter a transmissão ensino à distância para as comarcas, os equipamentos já estão disponibilizados e em breve o Tribunal vai conseguir todas as sextas-feiras, vai permitir que todas as sextas-feiras os servidores do Estado tenham acesso a essas aulas, designando para a Barra Funda, em aula presencial, os temas específicos vinculados ao penal, ao direito penal e ao direito processual penal, com assuntos correlatos, em termos de direito constitucional, etc. Sem maiores delongas, eu devolvo a palavra ao Dr. Alex, cumprimentando o nosso professor de hoje, professor titular de processo penal da Universidade de São Paulo, que aceitou prontamente o nosso convite e, com certeza, os senhores serão brindados com uma aula extremamente importante, um tema extremamente relevante e um tema atual, comentários da lei das medidas cautelares. Dr. Alex, obrigado pela atenção de todos e amanhã, ou mais tardar, na quinta-feira, atenção, porque no João Mendes as inscrições terminam em horas, 1h30, 2 horas, não tem mais vagas. E a tendência, depois que os servidores da capital identificarem que o acesso é fácil, tem estacionamento, enfim, de que podem participar, evidentemente, possivelmente, essas inscrições vão terminar mais rapidamente. Então, aqueles que tiverem interesse das aulas futuras, é importante que façam rapidamente as inscrições, porque, em geral, as inscrições terminam em horas, no mesmo dia que nós abrimos as inscrições. Obrigado, Dr. Alex. Deixa eu passar a palavra ao nosso professor. Professor, então, está com a palavra. Obrigado pelo comparecimento. E o Tribunal agradece, portanto, a presença do senhor. Eu agradeço essa oportunidade, realmente, quando eu fui convidado, indiquei a razão pela qual estava sendo solicitada a minha presença e prontamente, realmente, aceitei, tendo visto a importância realmente desse trabalho que está sendo executado pelo senhor. Cumprimento o doutor Alex Tadeu, juiz de direito do Corregedor do Rio, que aqui se encontra ao meu lado, e conversando antes com Vossa Excelência, antes aqui do nosso juiz, verifiquei a preocupação com o juiz de direito do Corregedor do Rio em tomar algumas providências para que realmente a lei se torne efetiva. Eu, que já vi muitas vezes serem
feitas e criadas, quando entra em vigor aqui entre nós, às vezes elas não têm realmente uma efetividade, exatamente porque os operadores do direito não atendem, não procuram atender às suas necessidades, não uma satisfação saber aí das providências que estão sendo tomadas e das sugestões feitas por Vossa Excelência. Agradeço o convite do Dr. Gilson Delgado, que é responsável por esse evento. Cumprimento todos os presentes, os juízes de direito, servidores do Poder Judiciário e outros que aqui se encontram. Eu fui durante 23 anos membro do Ministério Público, trabalhei, aí sei o quanto realmente, como disse o doutor Alex, o funcionamento da justiça depende essencialmente do trabalho dos nossos servidores, que são eles realmente que vão possibilitar, e no caso até das leis novas, que elas, na sua atuação prática, realmente possam ter uma boa atuação. Então, cumprimento todos os senhores também que aqui se encontram presentes. Com relação à lei, a lei 12.403, uma lei nova, com pouco tempo de vigência, ainda é interessante passar aos senhores uma visão rápida da lei, os principais problemas que estão surgindo, as principais dificuldades, e todos nós que estudamos direito sempre também estamos refletindo sobre os seus dispositivos e às vezes até fazendo algumas adaptações até na nossa maneira de ver a própria legislação. Então eu sempre digo para quem quer ter uma visão da lei que ela pode ser separada em 5 partes. Então isso é muito importante. Essa ideia facilita o seu acompanhamento. Uma primeira parte da lei são as suas disposições gerais. Uma segunda parte são as normas a respeito de prisão em flagrante. Depois temos as normas sobre prisão preventiva, as normas sobre as medidas cautelares em geral e, por fim, o cadastro criado junto ao Conselho Nacional de Justiça. Isso facilita para nós termos uma ideia da nova legislação. Com relação às disposições gerais, eu tenho dito que os mais importantes estão no artigo 282, as outras disposições são de outros dispositivos, são mais sobre a prisão, maneira de se efetivar a prisão e algo nesse sentido, sem maiores novidades, eu diria. Eu acho que os aspectos gerais principais estão no artigo 282. E quais são os pontos que nós devemos ressaltar ao senhor? Bom, todos que estudam direito sabem que ultimamente se trabalha muito bem a ideia de proporcionalidade e razoabilidade. E dentro dessa ideia de proporcionalidade, sempre se preocupa com os aspectos da necessidade e da adequação de toda medida que venha a ser restritiva de direito. São aspectos sempre presentes em todos os estudos existentes. A lei então se preocupou em trazer isso para o Código de Processo Penal. E a ideia é de que a prisão só se efetive, seja a prisão ou outra medida cautelar, quando for necessário, e depois a ideia de que ela deve ser adequada. Como existe um rol de medidas cautelares, a ideia da adequação já se faz muito presente, porque é importante buscar entre elas aquela que se ajusta mais à situação presente. Com relação à necessidade, a lei falou em necessidade, artigo 282.1, para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. É muito interessante essa parte final, aqui já é uma questão meio teórica, porque a legisladora usou a expressão para evitar a prática de infrações penais. E nós, no Código, sabemos, e os senhores todos sabem, que a prisão preventiva é uma das possibilidades de sua decretação, uma das possibilidades em razão da garantia da ordem pública. E quando nós fizemos o projeto, cheguei a participar desse projeto, nós queríamos tirar essa referência à garantia da ordem pública e queríamos colocar ali no lugar de evitar a prática de infrações penais, que no fundo são esses os casos que mais justificam a garantia da ordem pública, e tirar deixar também aí aquilo que muitos entendiam que era uma norma do papel, onde se encaixa tudo dentro de uma prisão para garantir a ordem pública. Mas a parte que era da preventiva
preventiva durante a tramitação foi alterado, e não foi alterado no 282.1. Então ficou aqui uma prisão para necessidade, para evitar a prática de infrações, enquanto lá continuou a garantia da ordem pública. De certo modo, ligando os dois dispositivos, nós podemos dizer que, em regra, a garantia da ordem pública é para evitar a prática de infrações. Mas, no fundo, é isso que acabou acontecendo. Então, o primeiro aspecto geral é esse. Toda a prisão, a medida cautelar, a prisão, principalmente, deve verificar se é necessário e se é, para o caso, a medida mais adequada. Como um dos principais objetivos da lei foi não trabalhar mais com medidas extremas, nós temos uma ideia, o grande objetivo da lei foi exatamente esse. Nós tínhamos, em termos de cautelaridade no processo penal, duas possibilidades. Ou era a prisão, ou era a liberdade provisória sem fiança e com um único ônus de comparecer aos atos do processo. Somente isso. Então, o legislador sentiu a necessidade de dar ao juiz ou maiores poderes para ajustar a medida cautelar que fosse adequada ao caso concreto. E por isso criou um leque de medidas cautelares. Então, esse é o aspecto que eu diria fulcral, principal da reforma, a possibilidade de nós termos várias medidas cautelares. Dentro dessa ideia, também ainda dos poderes que o juiz tem, o juiz pode decretar uma medida, duas, três, cumuladas, a lei não faz. Aliás, até diz isso, que pode ser medidas cumulativas, e diz também que durante o juiz pode, quando entender que uma medida não é ajustada, substituir-la, transformar por outra medida, ou, em caso de descumprimento, decretar a prisão preventiva. Então, esse é um outro aspecto da generalidade, que é esse leque de medidas cautelares e com as variações que podem surgir e que dão grande poder ao juiz de direito. Nós estamos aqui numa exposição de juízes de direito. Alguns dias eles conversavam com o juiz de direito e ele até se colocava numa posição bastante contrária à legislação. São opiniões mais diversas, naturais, e toda lei tem realmente o seu valor de contrário. Mas eu até dizia a ele que, para mim, eu vejo a lei com um crédito de confiança no juiz de direito, não ao contrário. Porque eu sempre achei que uma legislações que colocam, por exemplo, coisas desse sentido, prisão preventiva obrigatória e dar abolição com jurisposições extremas, a meu ver, é um legislador que não acredita e não confia no nosso juiz de direito. E na hora que ele dá ao juiz poder, ele tem que individualizar a pena. Ele dá ao juiz poder, ele tem que buscar uma melhor medida cautelar, porque ele confia que o juiz vai fazer, no caso concreto, a melhor aplicação da justiça. Eu vejo muito nesse sentido, essa abertura que foi dada ao juiz de direito. Um outro aspecto importante dentro da generalidade, é a possibilidade, a previsão da lei de um contraditório que pode se estabelecer na decretação dessas medidas cautelares. Então, ouvir as partes que possam estar interessadas antes da medida ser decretada. Isso aí, nós estávamos comentando que eu estive aqui, acho que nessa sala, estive aqui nessa sala quando a lei saiu, e havia muita preocupação com a lei natural, uma lei importante que altera bastante. Mas eu que já vivi muito, já passei por muitos projetos de lei, muita coisa, a gente não se assusta mais com esses tipos de temores, né? Quase que terrorismos, às vezes, que acabam surgindo. Né? Eu lembro que os empresas da imprensa diziam, vai soltar todo mundo, é uma lei da impunidade, veio a lei, no primeiro dia um pequeno espaço no jornal, o segundo dia foi acabando, ninguém mais fala que está soltando ninguém, nem nada, porque além do interesse objetivo, e nem sabemos que isso realmente não ia acabar acontecendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando falou do contraditório, foi a mesma coisa. Não é que vai ter contraditório. Não é que vai ter contraditório, tem um contraditório, vai decretar uma medida cautelar. Bom, a lei admitiu como regra o contraditório, mas disse claramente que ela não será observada o contraditório quando houver casos de urgência ou de ineficácia. Então, se for um problema de urgência ou de ineficácia, não se ouve as partes. Normalmente isso vai acontecer nos casos de prisão preventiva. Ninguém vai dizer, vou decretar uma prisão preventiva do senhor, então agora o senhor vai ser ouvido para dizer se está de acordo, necessariamente vai ser difícil. Mas
não acontece porque nós estamos num leque de medidas cautelares. Ouvir a parte para que possa ser escolhida a melhor medida cautelar é muito salutar. Tanto o Ministério Público quanto a essa medida me parece mais ajustada, por isso que eu estou aqui como defensor. Então, porque como há um leque e é a possibilidade, então, o contraditório acaba sendo bastante salutar. Então, esse é um outro aspecto de novidade também, que é a possibilidade de previsão de contraditório na decretação das medidas cautelares. Um outro aspecto que, pelo menos, tem sido essa a interpretação, eu não sei como é que vai estar se encaminhando hoje em dia, que a lei já está em vigor, em virtude da redação do parágrafo 2º do artigo 282, há um entendimento bastante forte de que o juiz pode, de ofício, decretar as medidas cautelares apenas durante a investigação. No curso do processo, contra as medidas cautelares são encarregadas pelo juiz de ofício ao requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação do projeto de chamada. Então, na investigação criminal, ele não poderia ser de ofício. Essa é a ideia da surgida. E poderia ser de ofício quando fosse na fase processual. Porque diz, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade judicial, conveniente de requerimento do Ministério Público. Não é o caso da conversão do flagrante preventivo, que aí não é uma decretação. Realmente, de ofício, ela é uma exigência do legislador que o juiz proferiu uma daquelas decisões. Mas a decretação de uma medida de alguém que está solto, por exemplo, dependeria de uma manifestação do Ministério Público, de uma representação da autoridade policial. Eu não sei na prática como é que isso já está sendo, então, visto. E, por fim, eu diria, dentro dessas disposições gerais, a norma do parágrafo 4, que depois nós voltaremos a ela, que é a previsão de que a prisão preventiva é sempre a última raça, sempre a última medida, porque é a medida mais gravosa, que é a própria prisão, e as outras medidas cautelares, ela seria aplicada quando as outras medidas não fossem cabíveis, e a previsão de que, no descumprimento de uma outra medida cautelar, uma das possibilidades é a decretação de prisão preventiva. Então, em resumo, essas seriam as disposições gerais que mais eu gostaria de salientar. A necessidade de adequação, o leque de medidas com possibilidades de aplicação cumulativa, isolada e possibilidades de variações como substituição, a contraditório, que agora é previsto também, essa questão relacionada com a possibilidade de não decretar de ofício, né? A ideia é que o juiz possa, em princípio, mas há essa ressalva do legislador na fase de investigação. E a possibilidade, então, de uma preventiva que venha a ser decretada em virtude do descumprimento de outra lei. Essas seriam as disposições gerais, assim, a grosso modo. Teríamos depois as normas sobre prisão em flagrante. Então, o que há agora na legislação? Na verdade, eu digo agora, mas porque o legislador, o que ele fez foi explicitar aquilo que, a nosso ver, já existia na legislação brasileira. Qual era o que continha na nossa legislação? A legislação continha o seguinte: pessoas que estavam presas em flagrante, a possibilidade de relaxamento sempre existiu. Vício, seja em virtude de inexistência de situação de flagrância, seja em virtude de falha no alvo, após o relaxamento já era possível, era uma das possibilidades. A outra possibilidade era a conversão, era a possibilidade de uma liberdade provisória, com sem fiança, que o legislador previa. E a questão da preventiva, ela estava no 310, parágrafo único, porque ele dizia o 310, parágrafo único, que só seria mantida a prisão em flagrante se não fosse caso de decretação preventiva. Então, o que não existia era a obrigatoriedade de o juiz se manifestar sempre a respeito da necessidade da manutenção da prisão. Ela existia, a previsão estava no 310, parágrafo único, mas ela não era, assim, uma rotina, eu diria, na atuação dos magistrados. Então, o legislador fez foi sistematizar
e dizer, é isto que está no sistema, agora então ficou de maneira mais clara, e diz quais são as três possibilidades para o juiz. A primeira possibilidade é a de relaxamento presente flagrante. A segunda possibilidade é a de concessão de liberdade provisória. A terceira, a de conversão numa prisão preventiva ou em outra medida cautelar. Algumas questões surgem aqui, já começa a complicar um pouco a aplicação da legislação. Um dos pontos em que, quando nós estivemos aqui, foi muito debatido, foi o seguinte: o juiz não disporia de elementos para ver se é caso ou não é caso de decretação preventiva. Por quê? Porque vem o auto de flagrante e ele ainda teria que se manifestar com medo de decidir sobre uma outra medida cautelar. Até lá, na época, se conversou que isso levaria a uma certa mudança no sistema, onde a própria autoridade policial também deveria se preocupar em aparelhar melhor o auto de prisão em flagrante e encaminhar aos juízes maiores elementos para uma decisão. Esse é um aspecto que dependeria da situação. Eu, na verdade, na minha experiência de Ministério Público, me lembro muito bem que muitas vezes você extrai, vamos dizer, elementos bem casuais, eu diria, para uma decisão do próprio fato. O fato em si é muito importante, né? A maneira como a pessoa age, os efeitos que ele vem daquele ato, isso às vezes acaba estando presente no auto de prisão, mas certamente em uma série de situações poderia faltar elementos para uma melhor decisão. E se aventou na época, se haveria uma necessidade de sempre se ouvir o Ministério Público antes de o juiz decidir. E aí havia até uma defensora que na época estruturou o final e dizia, mas também deveria ouvir o defensor. Então estabelecer um contraditório antes dessa decisão. Eu de lá para cá, pensando a respeito, eu não vejo maiores problemas realmente em que serve um contraditório prévio. O legislador não chegou a dizer que a prisão tem que ser convertida em preventiva em número de horas. O juiz tem tempo para poder decidir, e dentro desse tempo encaminhar ao Ministério Público uma cópia das ciências do Ministério Público num prazo e a defesa para que se manifeste. Eu acho que isso poderia só, às vezes, auxiliar a aplicação da lei. Mas nós estamos conversando, isso depende de ser execuído, tendo em vista movimentos e aparelhamento da justiça. Talvez aqui o maior fórum criminal que hoje em dia já fala não é mais da América Latina, mas do mundo, né? Não sei se é verdade, mas parece que já estão chegando a essa conclusão, que deve ser o maior do mundo, né? E deve ser. Eu mandei por esse mundo já, nunca vi algo como esse fórum criminal da Barafão. Então, aqui talvez se torne bastante complicado pelo movimento e pelo número de casos que para cá vem essa necessidade contraditória. Mas eu conversando com outro juiz, eu disse que no interior, às vezes os juízes têm feito isso, onde é mais fácil de se possibilitar esse contraditório. Então, esse é um primeiro aspecto que me parece bastante interessante. O que está me preocupando mais em relação ao problema é a questão da liberdade provisória. Por quê? Porque, dependendo da interpretação que nós demos, vai ficar realmente um pouco complicado dizer quando será caso de concessão de liberdade provisória. Os senhores também se deparam com esse tipo de situação. A Constituição fala em liberdade provisória como sem fiança, quando a lei o admite. Então, nós temos que imaginar que a liberdade provisória tem que estar presente dentro do nosso sistema. Agora, se nós verificarmos o 310, ele diz assim, no 2, que vai converter a prisão em preventiva ou em outra medida será inadequada o suficiente às medidas cautelares diversas da prisão. Então, a ideia de que pode ser a prisão preventiva ou outra medida cautelar. Depois, a conceder a liberdade provisória como sem fiança. A interpretação que está começando a surgir é de que todos os casos de cautelar são casos de liberdade provisória. Então, a ideia é que ou é uma prisão flagrante, ou é preventiva, ou é uma liberdade provisória.
que pode ser confiança ou não, e todos esses casos seriam casos, em princípio, de liberdade provisória, para o ajuste ao texto constitucional. Mas, há um outro dispositivo que diz que a prisão, acho que é o 321, que diz, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319. Então, nós teríamos, a partir desse 321, mais uma necessidade de uma sistematização maior desse aspecto. Então, nós temos a possibilidade de prisão preventiva, a possibilidade de liberdade provisória com medida cautelar, que é o que ele diz, e, como ele disse, se for o caso, nós temos que imaginar uma possibilidade de liberdade provisória sem nenhuma medida cautelar. Sem nenhuma medida cautelar. Então, aí nós teríamos, em tese, a possibilidade do juiz decidir que, tendo em vista os elementos de que ele dispõe, no caso de flagrante, ele entenderia que não haveria necessidade de nenhuma medida, nenhum tipo de medida cautelar. Há interpretações desse sentido que estão tomando como base o 321. E mais ainda, o parágrafo único conservou aquela liberdade provisória que já existia antes, com o obrigação de comparecer aos atos do processo para os casos de excludente de licitude. Para os casos de excludente de licitude. Então, o William estava vendo esse sentido do livro do Luiz Flávio Gomes, ele até diz, para eles, liberdade provisória agora são liberdade provisória com medida cautelar, liberdade provisória sem nenhuma medida cautelar, liberdade provisória do especial, que ele chama, que é do 310, parágrafo 1, para os casos de a pessoa ter praticado o fato com uma estudante de licitude. Eu realmente tenho um pouco de dúvida ainda em chegar a esse tipo de conclusão. Por quê? Porque dentro de uma interpretação mais sistemática, se para os casos em que há prova de que a pessoa agiu em legítima defesa ou excludente de licitude, eu tenho pelo menos que colocar a obrigação de comparecer aos atos do processo. Me parece estranho que em outros casos eu tenho uma liberdade sem, no mínimo, uma obrigação de comparecer aos atos do processo. Então, eu penso que esse 310 parágrafo poderia, pelo menos, em princípio, buscar a liberdade provisória, pelo menos, a obrigação de comparecer aos atos do processo, quando o juiz entendesse que não é caso de nenhuma medida cautelar, em virtude do próprio parágrafo. Mas é uma questão que está. Agora, mais de início de tudo. E como é que fica nos crimes hediondos? Nos casos de crimes hediondos. Porque nos casos de crimes hediondos, o legislador constituinte, ele diz que são inafiançáveis. As infrações são inafiançáveis. Tanto crimes hediondos acelerados, tem outros crimes, mas só para o raciocínio. Seriam inafiançáveis. Ora, se nós dermos uma interpretação de que pode ter uma liberdade provisória em virtude do 321, sem nenhuma medida cautelar, nós até, teoricamente, poderíamos imaginar o seguinte: também isso seria possível em casos de crimes hediondos, e já vi também artigos escritos nesse sentido, no sentido que mesmo para esses casos poderia haver, então, a liberdade provisória sem nenhum ponto. Eu, pessoalmente, também tenho posição um pouco diferente em torno disso. Eu entendo que, nos casos de crimes hediondos, o parâmetro de análise é a inafiançabilidade. O legislador, quando ele quis que fosse inafiançável, na época, a meu ver, o legislador quis mais do que constou no texto constitucional. Na verdade, ele queria que a regra fosse a prisão. Mas trabalhou com a ideia de fiança, que não é o que centralizava, ou centraliza ainda o sistema de medidas cautelares no Brasil. É nos Estados Unidos e em outros lugares. Então ele criou uma dificuldade de interpretação. Mas eu, pelo menos, penso o seguinte: se o legislador, com este comando, entendeu que são inafiançáveis, a meu ver é porque ele quer que qualquer medida que venha a ser concedida
como outra medida cautelar, seja no mínimo de uma gravidade maior do que a fiança. Então, para mim, parece estranho que você possa, no caso desse, simplesmente considerar uma liberdade provisória mediante comparecimento aos autos do processo ou sem nenhum ônus. Eu, pelo menos, vejo que aí nós anulamos a intenção do legislador constituinte. Então, na minha ótica, nos casos de plebiscito de ônus, sempre que já tenho escrito isso há muito tempo atrás, me parece que nós temos que buscar no rol uma medida que seja, no mínimo, mais grave do que a fiança. E aí me parece, por exemplo, o recolhimento domiciliar, me parece o monitoramento eletrônico, suspensão da atividade pública, se não for caso de prisão preventiva. Mas é um tema difícil, onde já nós temos as opiniões de contrário, e está no Supremo também dividido. Uma turma do Supremo, isso antes da lei, não tem nada a ver com a lei. Uma turma do Supremo entendia que não podia conceder liberdade provisória nos crimes hediondos, estava lá discutindo esse tipo, e outra entendia que podia. Agora, certamente, a questão vai ser analisada em face da nova legislação. Então, esse é um tema também importante. Então, a segunda parte que eu queria, senhores, é sobre o flagrante. Então, primeiro, as discussões gerais, a segunda, o flagrante, com esses aspectos que eu mencionei ao senhor. O terceiro ponto é o da prisão preventiva. Esse também é bastante difícil agora, em face da legislação. Por quê? Porque acabaram surgindo várias modalidades de prisão preventiva, que já estão surgindo vários tipos de classificações aí por parte também dos que escrevem a respeito. A prisão clássica, eu diria, aquela que nós estamos acostumados com ela, os senhores todos já viram, que é do 312, que continua da mesma forma. É a prisão como garantia de ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instituição criminal para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência de crime, início suficiente de autoridade. Então, não mudou. Nesse aspecto, não houve mudança. As mudanças estão no que vem depois. Primeiro, a prisão preventiva pode ser decretada pelo parágrafo único quando houver descumprimento de uma outra medida cautelar. Isso é o primeira novidade. Um segundo aspecto. O legislador alterou aqueles limites que existiam como condições para a preventiva, no 303, e diz que, observando os termos do 312, então 312, a prisão preventiva normal, clássica, e depois esta como conversão. E diz que nos termos do artigo 312 será dividida a degradação preventiva para os crimes dolosos, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Depois, diz que se for já condenado por outro crime, transitar julgado, bem incidente, em disposições especiais para os casos de violência doméstica e familiar. Depois eu volto a comentar, eu dar o quadro, o senhor poderia acompanhar. E também tem uma previsão aqui de uma preventiva, quando houver dúvida sobre a identidade civil, ou a pessoa não fornecer elementos para esclarecer, que está no 313, parágrafo único. Estas disposições que vieram criaram dificuldades de interpretação. Então nós podemos dizer que em síntese nós temos uma prisão preventiva, que é a prisão preventiva de alguém que está solto a um pedido para o juiz, e o juiz decreta a prisão preventiva. Esse é o primeiro estudo. A segunda possibilidade, uma prisão preventiva que resulta de conversão da prisão em flagrante. São os mesmos pressupostos que são garantidos da ordem pública, mas a diferença é que a pessoa está presa em flagrante. E o juiz, então, deve realizar esta conversão. A terceira possibilidade de prisão preventiva é a prisão preventiva que advém do descumprimento de uma outra medida cautelar. Esta eu vou deixar para o destaque, porque nós já vamos conversar um pouco sobre ela. E depois existe a prisão também para os casos de dúvida sobre a identidade civil ou fornece elementos para identificar. É acredito que, de certo modo, o legislador acabou criando ainda que de uma forma meio inadequada, um tipo de prisão preventiva também para os casos de violência doméstica, apesar de estar no 313.3. E vou explicar então, tudo isso que eu estou dizendo.
Então vamos começar exatamente por esta última que é a violência doméstica. Ela estaria em tese vinculada ao 312, porque o Estado 313.3 divide os termos do artigo 312. Certo? Só que ela diz assim: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, na realidade, aqui existe a finalidade da prisão. Então, a finalidade não é para garantir a ordem pública, não é para a instituição criminal, não é para a obrigação penal. A finalidade é para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Quando se entende que está vinculado ao 312, certo modo o juiz até por cautela, para evitar maiores problemas, fica fácil invocar qualquer um dos elementos do 312, a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, e fica fácil até também invocar, porque ele vai garantir a medida protetiva de urgência, tendo em vista que com isso segura a ordem pública, ou assegura a aplicação, ou até mesmo para que não haja perturbação ao próprio andamento do processo. Não fica difícil essa vinculação. Mas é interessante porque a lei trouxe aqui uma finalidade própria. E isso realmente tem um aspecto interessante pelo seguinte: porque a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e econômica só é possível nos casos em que a pena privativa de liberdade é no máximo superior a 4 anos. Quando foi feito isso, até nós estamos comentando bastante com o juiz agora, o legislador teve em vista, por ser uma norma processual, ajustar o processo de instrumento ao direito penal. E pelo direito penal, em vez de ter a pena máxima de 4 anos, não se prende, ou em princípio não, né, porque pode o juiz negar a substituição, mas em princípio cabe substituição de pena privativa por pena restritiva. Então qual foi o raciocínio? Não é que eu vou prender antes, se depois ele não vai ficar preso quando condenado, porque vai ter uma pena restritiva. Um raciocínio simples. Está surgindo muito problema. Esse é um dispositivo que teve muita crítica, né? Mas nós estamos falando da violência doméstica. Nos casos de violência doméstica não é preciso observar esses 4 anos, porque ele é um inciso autônomo do próprio 313. Como também não se precisa observar esse limite nos casos de reincidência. Então, mas só que nos casos de violência doméstica, se já houver a decretação de uma medida protetiva de urgência. Se não houver uma decretação de uma medida protetiva de urgência, não existiria como decretar a prisão para garantir a medida protetiva de urgência. Então, criaria criar essas situações. Por isso que eu tenho dado destaque ao caso da violência doméstica, porque ele tem esse tipo de particularidade. Então, me parece estranho que quando for para, se não há a prisão para, não há caso de medida protetiva de urgência, eu tenho que invocar o 312 caso. E quando precisa da medida protetiva de urgência, já tem que continuar invocando o 312. Me parece que o legislador que fosse dado a isso um certo destaque. Não sei, minha opinião, que está começando a enganar. Se o senhor está acompanhando o que eu estou dizendo. Com relação à questão dos 4 anos, eu estive a semana numa exposição para a promotora de justiça, e eu soube que o Ministério Público está se movimentando para alterar o Código Penal. Em alguns crimes, aumentar a pena para acima de 4 anos. O que mais o Ministério Público se preocupa é com a quadrilha urbana, que é um crime que a pena máxima é inferior a 4 anos e que tem sido muito utilizado em decretações de preventivas, em casos aí de crime organizado e tipo de criminalidade. Então, há uma movimentação no sentido de aumentar o tempo da quadrilha. Uma outra questão, que sempre me coloca quando eu vou expor, professor, até me colocar numa situação bem dramática. O senhor tem um carro. Eu tenho um carro. Tem uma pessoa que vai lá, furta o carro do senhor. Não gosto de objeto do seu carro. No outro dia ele vem e furta de novo. No outro dia ele vem e furta de novo. E não pode decretar a prisão preventiva.
Por exemplo, para trazer um exemplo assim meio extremo, que é um ponto que tem sido colocado. Por quê? No caso de furto, não caberia, furto simples, a gente tem que colocar cada casa. O furto cada é 5, claro. Então, o furto cada na verdade, isso é só um furto simples. Eu digo, a gente faz às vezes e daí ficamos buscando casos bem diferentes. Eu nunca na minha vida ninguém subtrai nada no meu carro. Acho que eles subtraem todo dia alguma coisa no meu carro. Mas de qualquer maneira, são os argumentos da atividade de terror. Eu lembro no contexto da estação antiga, tinha um promotor. Quer dizer, a gente que é professor tem esses aspectos, né? Tem colégio que vem lá e faz aquelas perguntas para a gente. E aí ele ia dizendo para mim, cara, por que não pode decretar a presidência preventiva num crime culposo? Vem alguém, vai na televisão e diz assim, essa justiça, eu não ligo para a justiça brasileira, eu vou embora para o estrangeiro, vou sair, e nós não podemos decretar a preventiva. Então eu dizia, como que ele vai embora? Nós nos livramos dele, né? Melhor que ele vai embora do que seja preso no Brasil. E o que você vai falar perante um argumento desse tipo? Quer dizer, então esse é meio que um argumento difícil, derivado de Jeová. Mas a verdade é que tem sido problemática essa questão dos 4 anos. Nós estamos até conversando com o juiz. Por quê? Porque a regra me parece razoável. Como não pode ser haver prisão, no caso, porque haverá substituição, a regra foi nesse sentido. Mas realmente talvez faltasse alguma válvula aqui para as situações em que a pessoa já começa a ter uma certa reiteração na prática de condutas, porque isso realmente pode acontecer. E ficaria fora da lei, como ele também vai ter várias condenações, ele vai acabar não tendo também a substituição alternativa. Então talvez realmente faltasse uma pequena válvula que não houve, esse ajuda. Porque é dos casos em que a pessoa praticou uma vez só, mas a pessoa realmente pratica várias condutas, o legislador não teria aberto essa possibilidade realmente de uma decretação preventiva. Bom, então esses são alguns pontos. Outro ponto que é importante, esses são os mais difíceis. No caso de descumprimento de outra medida cautelar, descumpre uma medida cautelar, né? Como é que, nesse caso de descumprimento de medida cautelar, precisa observar o 312 carro, que nem é talvez o grande problema, porque sempre é fácil divulgar, mas me parece que não há necessidade. Ela é uma prisão preventiva que resulta de um descumprimento, é uma oportunidade que foi dada a alguém de ter uma outra medida cautelar, descumpre. Me parece bem razoável que seja decretada a prisão preventiva em virtude do descumprimento. É o que me parece. Mas a questão mais difícil é, nesses casos todos, como o caso do furto continuado, por exemplo, em que a pessoa teve uma medida cautelar, o juiz pode substituir aquela medida cautelar por outra mais grave, pode substituir por outra, e todas elas vão sendo descumpridas. Caberia ou não caberia a possibilidade de, no caso de descumprimento, ou haveria necessidade de observar os 4 anos? Essa é a questão que tem sido bastante posta. Eu, no início, confesso aos senhores que eu tinha um posicionamento com o Sr. Lei de que, nesse caso de descumprimento, tinha que observar todos os requisitos e tal. Mas, não sei se pelas exposições, pelo comentário, de argumentos, nós tivemos um problema semelhante lá na Lei 9.099, que era nos casos de transação, quando havia acordo, a pessoa não cumpria o acordo, e as advogadas até falavam para as pessoas, não tem que se preocupar, porque o senhor já tem aí a possibilidade, e acabavam não cumprindo o acordo dele. E aí o Ministério Público começou ainda a sustentar uma tese de que poderia acusar os casos que eles cumprem o acordo, pode acusar. E teoricamente nunca concordamos com isso, porque a nosso ver a coisa julgada, e a transição julgada cumpre a medida que foi imposta. Mas no fim o Supremo acabou adotando essa posição, e acredito que a ideia que está por trás de tudo isso é algo que os países unidos estão ficando muito atentos, que é o sistema como um atentado à própria justiça. Quer dizer, é a credibilidade que a justiça acaba tendo, ou as medidas que devem ser efetivadas acabam tendo. Então, dentro dessa ótica, eu tenho visto várias pessoas já
defendendo que no 313, no caso de descumprimento, não precisaria observar o princípio do 4 anos. Se o senhor dá um endereço do Ministério Público e fala, o senhor não escreve, eu não tenho uma posição que seja exatamente nesse sentido. Eu confesso aos senhores que é algo que, não sei se o professor lá na USP e o nosso grupo muito preocupado com evitar, às vezes, um pouco de excesso na prática penal, processual penal, que às vezes eu fico pensando se até onde nós, uma interpretação desse sentido, não pode também levar a excessos, entendeu? Em casos de menor significância, sem nenhuma importância, começar a descumprir o já prender, descumpre e prende. Porque uma coisa é o caso extremo, em que realmente a pessoa diz, converte. Agora, a legislação não regulou essa matéria. Ela disse que pode substituir por uma outra, mas ficou em aberto. Eu confesso que ainda tenho, eu pessoalmente, um pouco de receio nesse tipo de interpretação. Mas é uma interpretação que já está avançando razoavelmente. Eu não sei até onde essa interpretação vai ser aceita ou não, mas é um dos aspectos mais importantes. Não sei se vocês acompanharam a questão. Saber se nos casos de descumprimento precisa ou não precisa observar o limite de 4 anos que está no 313. Pela redação, dá a impressão que sim, que é o 313, nós temos o artigo 312. Então, dá a impressão que os que estão interpretando a forma de 312, dá um parágrafo. É uma questão de interpretação que começa a surgir em torno dessa questão da preventiva. Bom, em síntese, então, nós temos a preventiva como conversão da prisão em flagrante, temos a preventiva para os casos de pessoas soltas e que se requer uma prisão preventiva, temos a prisão preventiva, eu diria, da violência doméstica, que tem suas particularidades, temos a questão da prisão para caso de dúvida de identidade. Nesse caso, a prisão, a lei diz, só persiste enquanto não for esclarecida a identidade da pessoa. E temos essa questão do descumprimento de outra medida cautelar, que, a meu ver, é que está tornando mais difícil a interpretação e é que está surgindo maior controvérsia a respeito dessa. Nós sabemos, o Ministério Público sustenta essa posição, a Defensoria está sustentando a posição oposta. Há poucos dias eu vi uma defensoria dizendo também na possível de fiança, dizendo que agora tem sido comum as fianças. Mas a ideia do legislador foi valorizar realmente a fiança, é uma das ideias que surgiu. Mas, de qualquer maneira, estamos aí com essa questão sobre a prisão preventiva. Bom, outra parte da lei seria ainda sobre a prisão preventiva. O legislador ainda criou um outro tipo de prisão, que é a prisão domiciliar, que substitui a preventiva. Ela não é uma prisão isolada, autônoma, ela é uma substituição da prisão preventiva. Então, significa, em casos de preventiva, é possível que o juiz admita uma prisão domiciliar em casos específicos. Quais são os casos específicos? Maior de 80 anos. Uma pessoa que tem mais de 80 anos, a ideia é a dificuldade de mantê-lo em um presídio, mesmo porque normalmente começa a apresentar uma série de dificuldades. Apesar de hoje em dia, eu digo por mim, estou um pouco longe, mas eu sempre penso que 80 anos as pessoas já estão muito bem, mas o legislador já está preocupado. Eu até ficou achando que nós não devíamos começar a mudar de 70 para 80, né? Algumas vantagens, né, que o legislador. Mas estão começando a aumentar tudo para 80, 70 passar para 80, porque entendendo que agora o tempo de vida, né, aumentou e as pessoas chegam bem. Então, o primeiro aspecto, totalmente compreensível, não há maior existência. O segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Também compreensível, é um problema dos presídios de eliminar pessoas doentes e mantidas dessas prisões das pessoas. O quarto, gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. A lei não diz qual é o tempo dessa prisão domiciliar. A pessoa vai ficar
a gestante, no 7º mês, a partir do 7º mês, e depois que ela tiver a criança, né, ou é só para o parto, ou vai além do parto. É algo que não foi esclarecido pelo legislador. Sendo de alto risco, não consegue observar o cérebro. Eu imagino que não tem muito sentido não ter um certo tempo ainda para o cuidado daquela criança nova e que a pessoa seja liberada. A lei não diz qual é esse tempo, questão de razoabilidade. Mas teria o 3. O 3 diz assim: estes são mais que tem um objeto maior resistência, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E aqui, a nosso ver, nós temos que adaptar uma interpretação mais restritiva. Por quê? Porque uma interpretação um pouco mais aberta levaria à possibilidade de usar em casos de preventivo ser o simples fato de alguém ter um filho com 6 anos de idade. Não é esse o objetivo do legislador. Tanto que nós vemos que ele compara com a questão de deficiência, praticamente um nível de. Não de compara, mas é um nível de. Vamos dizer, para a interpretação é interessante esse tipo do fato de estar no mesmo ensino. São para casos especiais. E quem de nós não viu casos realmente em que crianças que precisam necessariamente de cuidados, realmente. E o seu pai, sua mãe normalmente está presa, e às vezes entre a necessidade da prisão preventiva e alguém cuidar do seu filho em situações de extrema necessidade, às vezes realmente nessa balança pesa mais a necessidade da criança, que serve sem cuidado, às vezes até corre riscos de vida, do que às vezes uma prisão. Então tem que ser para coisas mais extremas, não é para situações comuns. Esse é um aspecto também importante da lei. Como são as outras medidas cautelares, não há não se conhecer o rol. O rol, eu até já estou começando a me familiarizar com o rol. O primeiro é o mais leve, que é o comparecimento periódico em juízo e tal. Essa é uma primeira medida. A segunda é a proibição de acesso ou frequência a lugares. A terceira, a proibição de manter contato com determinadas pessoas. São 3 proibições. A proibição de acesso ao lugar, a proibição de manter contato com pessoas e a proibição de ausentar-se da guarda. Nesses casos também tem lá a possibilidade de entregar o passaporte, que está numa outra disposição. Temos o recolhimento domiciliar, que já é mais grave. Temos a suspensão de atividade em função de função pública ou de atividade econômica durante o processo. A internação provisória de pessoa inimputada ou semi-imputada nos casos de violência ou grave ameaça e a fiança. E também a monitoração eletrônica. Pequenos comentários a respeito disso tudo. Com relação às proibições de estar próximo de pessoas, disso, daquilo, a grande questão que surge, nós estávamos conversando até, doutora Adélia, é a questão da fiscalização. Eu estava aqui naquele dia, minha filha estava sentada até lá naquela banheira, minha filha é promotora de justiça e é coordenadora de violência doméstica do Ministério Público. E ela dizia, na lei de violência doméstica, quem fiscaliza é a vítima. Quem fiscaliza é a vítima. A vítima, a pessoa vítima que eu digo, a pessoa que tem seu favor aquela cautelar. Aquela pessoa da qual o suspeito não pode se aproximar. Então, é nesse sentido. Essa seria a própria pessoa interessada. E elas são, normalmente, excelentes fiscais, porque elas realmente procuram a polícia, procuram foto, e bem dizer que a pessoa está tirando foto, faz isso, faz aquilo, para mostrar que a pessoa está ali comparecendo. Então, talvez, algumas medidas venham a ser adotadas com o tempo, seria criar pequenos setores, facilitar que a pessoa possa entrar em contato para noticiar esses fatos, sei lá, algo nesse sentido, que facilite ela avisar que ele está sendo já perseguido novamente ou algo assim. Isso é algo que quem tem maior interesse é isso. Foi criado esse sistema que foi mencionado pelo doutor Alex, parece que a corregedoria está estudando a possibilidade de implantar de forma mais genérica,
que é de contatos com a polícia e outro setor, a polícia ter acesso a dados que informem quais são as pessoas que têm contraciclo alterado. Então, a pessoa encontrada na rua, à noite, por exemplo, era recolhimento domiciliar. Está no recolhimento domiciliar, à noite, aí, passeando, a polícia, por algum motivo, viu, acessa, descobre, comunica e efetua um boletim de ocorrência, o juiz toma providência, que aí depende do juiz revogar, ele dá um preventivo, algo nesse sentido. Também a pessoa não pode comparecer próximo de alguém que percebe que está ali naquela região, um lugar que ele não pode frequentar, está frequentando. Então, é essa possibilidade de tornar mais efetivas as medidas. São as ideias de todos que levaram a lei da ter uma ordem eficaz. Um outro ponto que me parece importante salientar ao senhor é a questão da suspensão do exercício da função pública. Essa medida sempre me pareceu bastante razoável, porque muitas vezes o grande problema do acusado, para que ele não reitere a prática criminosa, é retirá-lo de onde ele está exercendo a sua função. Isso é muito comum nos casos de corrupção, que envolvem funcionários públicos e agentes públicos. E nos casos de atividade econômica também, porque tira a pessoa do exercício daquele tipo de atividade. A internação provisória dele imputável, sendo imputável, já é bastante crítica esse dispositivo, mas também sempre me pareceu razoável. Por quê? Porque nós sabemos que isso é um problema muito difícil, um problema social, gravíssimo. A pessoa que é imputável, sendo imputável, tem contra si um processo de julgamento e pratica atos violentos, né? Que não pratica atos violentos, e não se sabe muito o que fazer com esse pessoal. A ideia é aprender, mas interná-lo. Volta, de certo modo, aquela medida de segurança que já existia antes e que foi alterada, retirada, mas só para os casos de violência ou gravemente. A fiança, que nós vamos comentar rapidamente, foi altamente valorizada. E existe o problema da monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, não sei a experiência da doutora Deck, mas me parece que ela ainda não tem como ser ainda aplicada, não sei como está sendo feita, acho que por falta ainda de dispositivos suficientes e de material suficiente. Até dizia uma pessoa também numa das minhas exposições o seguinte: mas isso aí a lei não devia ter posto, porque não tem como fazer e tudo mais. Então eu sempre digo o seguinte: se a lei esperar primeiro ter a monitoração para depois a lei existir, isso inverte a ver o próprio processo de raciocínio, né? Então está dizendo do Alex que já foi autorizada uma licitação para 5.000 tornozeleiros. Então, na realidade, essa ideia funciona. Na verdade, primeiro vem a lei, não tem como ter a monitoração já no dia seguinte. Existe um tempo para a licitação comprar, aplicar pelo sistema. E eu não sei, o pessoal fala, mas será que vai fiscalizar? Será que vai ter? Quantos países já tem? Eu vejo, os senhores mais moços do que eu aqui, sabem muito bem como a tecnologia está avançando. Eu, hoje em dia, daqui eu vejo a minha casa o dia inteiro. É verdade, o dia inteiro eu entro lá e monitoro a minha casa. Então, naquela manhã, eu não sei, lá na corregedoria, locais que marquem pessoas que saem da residência, façam um registro, quer dizer, eu não sei como é que vai ser feito, mas dizer que é difícil, com a tecnologia, basta criar sistema também adequado. Tanto a polícia, quanto a Controle, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, o importante é que as pessoas que vierem a ter esse tipo de medida imposta, principalmente no início, isso é muito importante, elas percebam que existe algum tipo de fiscalização, porque na hora que revogar alguns casos e der notícia disso, as pessoas passam a ter mais cuidado com relação à questão da monitoração. Há muitos que dizem, alguns expositores que eu tenho ouvido, que dizem que o recolhimento domiciliar vai cair muito bem com a monitoração. Não sei como ficaria, porque na realidade a monitoração, o recolhimento domiciliar é só à noite, você vai ter que trabalhar e tudo mais. A tornozeleira deve ficar bem escondida, ou deve ser, né? Não é só o tempo que vai nos dizer, né? Eu também não conheço muito bem, mas é uma medida que está aí. É a monitoração, vamos ver se vai ser uma boa medida. Nós não havíamos posto
a monitoração do nosso projeto. A monitoração surgiu durante a tramitação, porque virou um pouco de moda, né? Monitoração vários países têm, e os nossos representantes lá no Congresso entenderam que era caso de incluir a monitoração. Bom, então essas são as chamadas medidas cautelares, que é um leque. Aquilo que eu disse no início, o juiz hoje em dia não tem mais só aquela liberdade provisória sem praticamente nada, e a prisão. O juiz tem uma série de outras possibilidades. E a prisão, nos casos em que realmente ela se torna, seja necessária. Com relação à fiança, qual foi o objetivo? O objetivo foi, primeiro, ajustar a fiança à Constituição. Então, agora, os casos de inafiançabilidade vão ser os casos que estão na Constituição. Né? Então, não mantém mais aquela fiança de 2 anos, 4 anos. Não será cometida fiança nos casos da corrupção, racismo, tortura, tráfico, crimes hediondos e crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares. E aquelas normas que já existiam, que é cada divisão civil ou militar, e também, quando for caso de preventiva, não se concede fiança. Então, na verdade, em resumo, são os casos da Constituição, que agora estão lá dentro. Todos os demais são afiançados. Então, a ideia foi realmente valorizar bastante a fiança. Que a fiança entre nós não tinha praticamente valor, deixou que era do tipo, sabe disso, né? Não tinha lei da lei dos atos fiscais e tudo mais. Ela tinha perdido suspensão funcional do processo, havia perdido muito interesse da fiança. Um outro ponto de preocupação foi em aumentar o valor da fiança. O valor. Então, ao mesmo tempo em que teríamos a possibilidade de maior número de casos com fiança, aumentar o valor da fiança. E para nós lembrarmos como foi feito isso, nós temos 2 aspectos que têm que ser lembrados. O primeiro, que há 2 patamares. 2 patamares que têm que ser observados. Um patamar, e é sempre 4 anos, né? Pena não superior a 4 anos, é o primeiro patamar. Que é pode ser de 1 a 100 salários mínimos. E outro patamar acima de 4 anos, que é de 10 a 200 salários mínimos. E só isso já daria uma fiança bem razoável. Mas, além disso, existem as possibilidades também. E aí o segundo aspecto tem que ser observado, de aumentos, reduções ou até de dispensa. Dispensa, no caso de pessoa pobre, que não tem como pagar e tal, é possível a dispensa, que já existia antes e continua. Ela pode ser reduzida até 2/3, mas também pode ser aumentada em até 1000 vezes. Então, na realidade, no máximo, ela pode ser 200 mil salários mínimos. No máximo, pode chegar a 200 mil salários mínimos. O quanto isso importa, 200 mil salários mínimos? Quanto? 109 milhões. Então, realmente, a fiança, se quiser, pode dar agora a fiança valor elevado. Eu soube, né? O jornal essa semana dizia no juiz do Paraíba, né? Que deu 500 e poucos mil reais, uma fiança que teria esse valor máximo, que aquele caso comportável, 500 mil. Esses dias eu vi no jornal, no juiz da Paraíba. Vamos ver o que vai acontecer com a fiança. Porque, de qualquer maneira, é um mecanismo que foi bastante alterado. Antes a fiança era um valor irrisório, e agora a fiança passa a atingir valores bastante. Porque qual é a finalidade? É importante também pensar na finalidade. A fiança, ela não tem a finalidade de ficar com o dinheiro da pessoa. Porque se pensar, vamos tirar 100 milhões, 109 milhões de alguém e ficar por poder judiciário, por a justiça. Não seria mal, né? Não seria mal. Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo não é esse. Ele pode também quebrar a fiança e ter a perda da metade, né? Ele pode perder a metade se ele quebrar a fiança. Bom, mas de qualquer maneira, a ideia é que depois, ao final, seja devolvida a fiança. Mas vai ser condenado, devolve. Exceto, o que sai do valor da fiança? Sai o valor para a reparação dos danos que ele causar, vítimas que ele venha causar, e para as custas. Ou seja, coisa que ninguém paga custa, né? No Brasil, você, até por isso, vai ter concurso aí para juiz agora, né? Tem pessoal que professor, ele tem que condenar as custas na sentença. Os juízes condenam as custas. Compreende? Costa sempre, mas nunca cobra a custa, né? Não. Então, a finalidade é retirar da fiança essas custas processuais, despesas processuais, tirar
Então, o que sobra, pessoa, seria devolvido se ele não perder. Existe o caso de perda. Tem a perda e tem a quebra. Perda vai poder praticar uma infração, quebra vai poder descobrir uma infração, então não poderá ter a perda. Né? Então ele poderá também vir a perder essa fiança. Então a fiança pode atingir realmente valores muito elevados. Isso é um aspecto bastante interessante. E aí os outros aspectos da fiança são tipo quebramento, perda, que não há menor necessidade de nós estarmos conversando. E o último ponto que existiria da reforma seria esse cadastro nacional, que é para ser criado junto ao Conselho Nacional de Justiça. Agora, já existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução número 137, de 13 de julho de 2011, que também prevê 6 meses, se não me engano, para que isso seja efetivado. A ideia é haver uma centralização nesse banco de dados das informações sobre os mandados de prisão expedidos. A minha dúvida era se esse banco de dados manteria as informações depois da pessoa estar presa. Eu ia perguntar ao Marcelo, o juiz de Aníbal Suzano, a respeito da ideia é que, pela própria resolução, fosse só o mandado de prisão que tivesse sido expedido e não cumprido. A ideia seria nesse sentido. Parece que a questão é também o flagrante, né? O flagrante, mesmo quando o converte, vai ter que informar ou encaminhar a cópia ao conselho, o que talvez pudesse ser mais prático, né? Mas tudo teria que ser informado. Informado ao conselho, haverá sempre a possibilidade de acesso. Então, os próprios juízes poderão ter acesso, aliás, qualquer pessoa, pelo que mostra aqui, poderia ter acesso a isso. A minha dúvida, por isso que foi a minha pergunta, é exatamente com relação à questão do acesso. Porque, diz assim, artigo 2º, BNDP, o BNDP é o Banco Nacional de Mandados de Prisão. BNDP. O BNDP será disponibilizado na rede mundial de computadores, assegurado o direito de acesso às informações a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou demonstração de interesse, sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça a sua manutenção da privacidade. Que me preocupa esse dispositivo. Por quê? Porque, e aí a minha pergunta, parece razoável que possam outras pessoas terem acesso quando alguém está foragido. Eu quero saber se a pessoa tem mandado de prisão, apesar da polícia, eu posso querer conferir primeiro e tal, coisa nesse sentido. Parece, seria muito estranho que continuasse o acesso possível a qualquer pessoa depois da pessoa estar presa, já regularmente presa, porque isso seria quase uma invasão excessiva a esse dado, porque nós sabemos que quando as pessoas estão presas, cauteladas, né? Eu quero saber se meu vizinho está preso, né? Dá uma notícia de que meu vizinho sumiu, mas mês que não aparece, 2 meses que não aparece, eu vou entrar lá na rede nacional, põe o nome dele lá, vou dizer, sei lá o que pode acontecer com esse acesso irrestrito que a lei, eu não sei se seria tão conveniente não ter uma melhor regulamentação desse acesso, alguma manifestação de interesse, alguma coisa, sei lá, mas de qualquer maneira a ideia é aprender. E por isso o objetivo foi que qualquer pessoa pudesse, em princípio, colaborar com isso. Mas só que diz que, parágrafo 2º, na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão seja expedido em caráter restrito. Então, caberá ao juiz agora verificar quando ele entende que o mandado de prisão deve ser em caráter restrito. Aí, o prazo vai ser após o seu cumprimento ou quando afastado esse caráter por decisão judicial. Significa que ele não iria pelo cadastro e não teria esse acesso de todas as pessoas. É algo que os juízes também vão ter que ver qual vai ser o melhor caminho em relação a isso, que critério vão utilizar para esse caráter restrito em relação a esse banco nacional que está sendo criado. Porque hoje em dia eu tenho lá um dos assuntos de pesquisa lá no pós-graduação na USP, exatamente o sigilo
né? Nós sabemos o quanto tudo é devassado hoje em dia, né? Nossos dados pessoais, tudo é devassado. De certa forma, é interessante um acesso desse ilimitado e sem qualquer manifestação de interesse. Agora, a responsabilidade pelas informações, como pelo conteúdo, o Conselho Nacional disse, no parágrafo 3º, que é exclusivamente dos tribunais e da autoridade judiciária responsável pela expedição do mandato. Quer dizer, não está certo, porque eles não vão ter como saber se há veracidade ou não, ou as falhas que possam existir em relação às informações dadas. Então, é a responsabilidade de quem venha a fazer as informações. De qualquer maneira, temos aí uma outra novidade: a existência de um cadastro nacional para as pessoas que gostam de conhecer a vida dos outros. Vão ter uma nova brincadeirinha aí, né, para dar regra. Mas a gente brinca com essas coisas. Não. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, todo mundo é meio conhecido, não vale a pena entrar mais detalhe. Ele gostava de ser jurado aqui em São Paulo. E o dia que ele não participava do júri, ele ficava no júri. Ele assistia praticamente todos os juros aqui do Fórum Central. Era um prazer na vida dele. Ele já estava aposentado, e ele era um bom jurado. Ele julgava muito bem, porque também assistia todos os juros, já conhecia tudo e tal. Então, as pessoas nem sabem o que as pessoas gostam, na verdade. E sei lá se daquela época que há pessoas que vão se especializar em ajudar a polícia a descobrir pessoas que estão foragidas. Mas é algo novo que está surgindo. Bom, em realidade, eu procurei trazer novamente o traçado, desculpa os juízes aqui, às vezes trazer praticamente novidade ao senhor, porque nós estamos aqui com a preocupação de informar os servidores que quiserem aceder a respeito dessa nova legislação. Mas para nós começarmos a gravar, então, essa legislação, eu diria, e recordo e encerro, lembrando aquilo que eu disse de 5 partes: disposições gerais, necessidade, adequação, contraditório, prisão preventiva ou última ratio, né? A leque de medidas cautelares com todos os poderes que o juiz tem a respeito disso. Portanto, flagrante as 3 possibilidades: relaxamento, conversão preventiva, uma liberdade provisória com ou sem fiança, e aí todas as medidas cautelares, a dificuldade na interpretação da liberdade provisória, porque agora o presidente conserva essa liberdade para os casos de exercício, para os casos de excluímento de vicissitude, e a questão da liberdade provisória dos crimes hediondos, que é um tema também muito importante. Eu acho que o relato de prisão flagrante, mas é isso: prisão preventiva, há diversas espécies agora. A clássica, comum, que nós já conhecemos, a conversão flagrante preventiva, no caso de violência doméstica, a da identidade, e essa dificuldade que nós temos em verificar como vai fazer com o descumprimento. O descumprimento da grande questão também se observa ou não o tempo de 4 anos do 303. Então, esse é o primeiro aspecto da preventiva. O citado domiciliar tem uma mais candente, da criança de 6 anos, como fazer interpretação restrita para evitar abusos e excessos. E com relação à liberdade provisória, aquele rol, nós já gravamos, absolutamente já gravado, todos que têm o rol, é muito difícil gravar o rol, e a viabilização disso com medidas como têm sido adotadas pelos juízes e por outros, o sentido de viabilizar a fiscalização dessas medidas. E, por fim, o cadastro nacional. Encerrarei dizendo o seguinte: eu participei na família de muitos projetos. A vida me proporcionou essa possibilidade e participei de vários, alguns ligados para a lei de especiais veterinários, acabou me ligando, a lei também é bastante importante. Tive participação também nas horas das medidas cautelares. E o que a vida foi nos ensinando, né? A vida foi nos ensinando. Toda vez que surge uma lei nova, é natural, mas não é só lei, é como a nossa vida, né? É difícil nós nos adaptarmos ao novo. Todos nós estranhamos o novo. Nós estamos acostumados a fazer algo a vida inteira do mesmo jeito. Vocês imaginem um código que é de 41, nós acostumamos com ele, vivemos com ele. Quer dizer, é como algo que já estamos deixando, a gente se sente até estranho, né? Com medidas desse tipo, como essas que acabaram acontecendo. Causou muita estranheza, realmente. Mas, no Brasil, nesse ponto, seguiu aquilo, não como cópia, porque fica copiando dessa estrangeira, não, porque é uma tendência do mundo todo.
entender que o juiz deve ter maiores poderes para decidir com base no caso concreto, nessa autoridade. Então, no início, se falar a lei vai ser uma impunidade. Agora já está começando a pensar até o oposto, até já está sendo até rigorosa, porque ela manteve pelos casos preventivos, criou outros casos preventivos, e aquelas pessoas que iam ficar soltas, que ficavam soltas sem nenhuma obrigação, agora acabam tendo que pagar fiança, acabam tendo que ter uma medida cautelar, que se não cumpre pode ter uma prisão. Aquilo que no início se dizia que era uma impunidade, agora até já está se começando a pensar que a lei acabou sendo. Eu não acho que nem impunidade, nem rigorosa. É uma lei, meu ver, na minha ótica, por isso que trabalhando com ela, necessária, eu acho, para tirar os extremos. Porque o que é o processo penal? E o que é a justiça? É busca de equilíbrio. Quando se dá ao juiz medidas extremas, o juiz nunca vai conseguir buscar o equilíbrio. E isso tem que ser algo que tem que estar como presente dentro do juiz, quase que encarnado nele, na verdade, porque essa é a vida dele. A vida dele é buscar o mais ajustado para nada. É difícil, porque a gente costuma trabalhar com padrões, né? Padrões fixos e tal. Mas é isso que a lei procurou fazer, dar ao juiz possibilidade, deu maior poder dessa carreira ao juiz e deu também maior responsabilidade nas suas decisões. Então, é a lei que está aí, parece que já começa a ter um pouco mais de aceitação, né? O receio inicial já vai diminuindo, né? Não soltou quase ninguém, soltou os caras que eram soltar mesmo, nem prendeu mais de surpreender. A lei está aí exatamente para dar o leque, dar várias possibilidades ao juiz. Essa foi a essência da legislação. Mas agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e cumprimento a todos os presentes, os juízes que aqui se encontram nesta mesa, doutor Anete, doutor Gilson, e agradeço a todos que aqui vieram nessa semana. Muito obrigado. Professor, nós temos um gabaritado de horário fixado no tribunal, limite 15. Então, eu acho que a gente poderia dispensar mais 20 minutos com a sua presença. Então, eu consulto se eu poderia usar também para algumas questões. Nós tivemos só um probleminha com o telefone, com o microfone sem fio. Então, ou o Capês faz a pergunta do diálogo do UOL, ou comparece diretamente. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É só uma pergunta. Para a decretação da prisão preventiva, o 313 exige que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos no máximo, ou que o réu seja reincidente, para a decretação. Agora, e no caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva? Se o senhor acha que para a conversão há necessidade desse requisito, ou ele é dispensado porque o artigo só se refere ao 312, quando fala da conversão do garantia da ordem pública, etc. No caso de conversão, na minha opinião, tem que observar. No caso de conversão, tem que observar. Porque a lei não disse quais seriam os parâmetros na hora da conversão. Ela se converte em prisão preventiva. Vocês vão ver a redação. Ela manda observar o 312. Ela fala só em 312. É o 310, inciso 2. Cometer a prisão em flagrante quando presente requisitos constantes do 312. Segurar inadequado. Agora, parece difícil que deixe de observar os parâmetros do 313, porque lá no 313 ele diz que é 313 que os termos será admitida nesses casos, e nos termos do 312 será admitida quando acontecer. Então eu tenho a impressão que, porque a finalidade em princípio da lei é essa, prisão preventiva para casos mais graves, né? Dentro da necessidade de adequação. Então, a impressão minha e a minha interpretação seria no sentido de que precisa do Senado para não sei quantos que eu tenho feito. Deve ser isso. Pergunta?
verdade, pessoal, o evento é mais para os senhores do que o professor já conhece soberanamente. Eu tive o prazer de ouvir a palestra e que, obviamente, é interessante ter no professor em poucos meses quantas questões já vão se amadurecendo, quantas soluções vão apresentando. Então, na verdade, está aberta a questão para os colegas, os servidores. Se você puder comparecer na frente, se você puder falar alto, compartilhar. Professor, dentro do princípio da razoabilidade, o senhor acha que pode haver excesso de prazo da medida cautelar? Por exemplo, o sujeito está vinculado ao comparecimento em juízo e o processo se arrasta indefinidamente. O senhor acha que pode haver um excesso de prazo? Essa condição é bastante interessante e onde eu fui também tem surgido esse tipo de pergunta sobre o tempo da medida cautelar. Porque nós sabemos que existe toda a questão em torno do excesso de tempo de prisão. E como é que fica a questão da medida cautelar, que não deixa de ser uma restrição? A medida até são restrições bem razoáveis. Até quando iriam essas medidas cautelares? Certo? Até quando iriam essas medidas cautelares? E se haveria problema do excesso? São as duas questões que têm surgido, mas também tem surgido a questão da detração. São três, na verdade. Se haveria problema do excesso, até quando vão, e se haveria a questão da detração. O primeiro aspecto que vem responder até quando iriam essas medidas. Em princípio, pelo menos eu tenho dito assim, até que depois do tempo nos caminhe para uma solução um pouco diferenciada, que ele permaneceria até a sentença. Porque nós temos um dispositivo na sentença que diz que o juiz deve decidir sobre a prisão ou medidas cautelares. Então, o juiz poderá manter ou não manter as medidas cautelares no momento da sentença. Isso está no artigo capítulo da sentença. Então, o juiz tem que se manifestar. Porque quando houve aquela reforma de 2008, ficou meio sem sentido aquele dispositivo da sentença, porque já estava acoplado a esses projetos. Só que ele veio antes. Então falava que o juiz tinha que se manifestar sobre a preventiva ou outra medida cautelar. São essas medidas cautelares. Então, na hora da sentença, o juiz, para mantê-la, tem que se manifestar a respeito. Esse é um aspecto primeiro. Agora, haveria a questão do excesso do tempo desse tipo de medida. Esse é um campo aberto. É um campo realmente aberto. Quando se trata de comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades em medidas menores, parece que isso permanece, não vai ser a fiança, não haveria um excesso, porque agora tem comparecimento. Quando o processo tiver esse comparecimento em tese, persistiria, porque o gravame é pequeno. Porque o problema é que variam também os gravantes das próprias medidas cautelares. Nós temos que também, dentro da ideia de razoabilidade e proporcionalidade, buscar a medida mais ajustada. Agora, como é que fica uma monitoração, por exemplo, eletrônica, que é mais grave, com o recolhimento domiciliar, se o processo leva 10 anos, por exemplo, e 10 anos ele vai continuar monitorado, por 10 anos ele vai continuar com o recolhimento domiciliar, aí eu tenho a impressão que nós vamos ter que usar parâmetros semelhantes ao da preventiva para essas medidas mais graves. Entendeu? Também verificar excesso do tempo que a medida foi. É que está tudo muito novo, então nós estamos vivendo essa situação. Mas eu acho que vai ter que começar a ter parâmetros e usar talvez como analogia, algo nesse sentido, as discussões sobre o preventivo para medidas mais graves. Que também nós temos que dosar agora de proporcionalidade, razoabilidade, as medidas de acordo com a natureza dela. Por isso que eu falei do caso de ontem, eu acho que nós temos que começar a pensar que essas medidas não têm todas a mesmo peso. São medidas com peso, suspensão da atividade da função pública, né? Que também é acoplada com a decisão final, que é de perda de função pública. Então, o juiz na sentença vai decretar a perda da função pública. Só que a perda só vai acontecer no final. Depois vai estar julgado, o juiz pode manter a suspensão depois da sentença. Então, são coisas que o juiz vai poder fazer. Essas medidas parecem até razoáveis, que possam ser mantidas
por um tempo maior. Agora eu fico com dúvida com a monitoração e o primeiro domiciliar. Essas duas temos de mais próximas da preventiva. Assim me parece, é tudo campo, e são campos abertos ainda. Certo? Ainda por enquanto nós estamos na época só da doutrina, de falar contendo os juízes e os advogados que forçam os estudantes. Na verdade, quem cria a jurisprudência? Está no tribunal que cria a jurisprudência. Quem cria são os juízes. Nesse ponto, não são os juízes que vão criar. São os seus juízes que vão deferir, vão aceitar, não vão aceitar, vão admitir excesso de prazo, não vão admitir excesso de prazo. Então, esse é um tema. E a questão da detração também que vai surgir. Né? Já estão surgindo opiniões, também dependendo do tipo de medida haver detração. Conforme a medida, não haver detração. Entendeu? Ainda mais agora que houve uma mudança na lei de execução, na revisão, alguns estão pensando em usar aparelhos semelhantes à revisão, para os casos de recrutamento do Estado. E estão surgindo ideias por aí de como fazer na deliberação, mas é um problema da execução, que só vão surgir daqui a uns anos. Né? Por enquanto, ainda é muito pouco nova lei, mas vão surgir problemas de deliberação também. Teve uma outra questão que me perguntaram lá em Sorocaba, se o juiz pode impor outras medidas cautelares além daquelas do rol. Isso é um problema que então tem um juiz lá no interior, que ele entende que para casos de furto, furto simples, em que a pessoa, às vezes, mais cidade menor, você vai lendo coisa, a pessoa furta porque é usuário de droga. Então, saber se ele poderia, no caso de furto, determinar uma medida como aquela que tem na lei de drogas, que é o comparecimento dele a locais de reabilitação, cursos e tudo mais, se poderia acrescentar medidas cautelares novas ou não poderia. Então, são temas que estão surgindo agora que vão começar a aparecer a discussão. Sobre a questão da medidas cautelares é um pouco complicado. Medidas cautelares não previstas. Sempre se entendeu em termos de doutrina que toda medida restritiva tem que estar previamente prevista. Agora, o juiz vai fazer uma medida que é razoável, no caso daqueles que foram mencionados. Agora, normalmente, quem persegue doutrina tem um pouco de receio de entender que pode exceder o rol, porque tanto pode ser para uma situação, pode ser para outra daqui a pouco, mas pode ser abusos também, exageros. Né? Então, normalmente, em termos de outra medida cautelar, a ideia, pelo menos no princípio, é não ter além daquelas que estão previstas. É um rol que pode aumentar o rol, entendeu? Agora eu dizia para o juiz, se o senhor na sua cidade entender que não, faça, porque é assim que vai criar a jurisprudência, na verdade, interpretação, uma questão de interpretação. Faça depois do tempo que vai nos dizer se isso é interessante ou não é interessante. Ele sustentando como poder, que não é um processo penal, não se admite. Né? Mas são temas interessantes, muito bem. Não sei se era isso que eu queria saber, Professor, só aproveitando a pergunta interessante que foi feita, nós nos defrontamos muito com isso na prática também. Na violência doméstica, por exemplo, na Maria da Penha, o juiz impõe a proibição do agressor se aproximar da vítima. E aí ele é condenado por ameaça a uma pena mínima e ele cumpre a pena. Se essa medida cautelar, claro, a rigor não poderia, mas ela teria efetividade após a sentença, após o processo, após o cumprimento. Aí não tem como, né? Porque ela adquire, ela é uma cautela, ela não tem como transmudar. O que há necessidade é de o Ministério Público ou a defensora tomarem medidas no juízo civil, paralelamente aproveitarem o juízo civil para aí sim medidas de caráter definitivo autônomo. Mas no crime não tem como, no crime não tem essa coisa, não teria como. No caso do monitoramento eletrônico, o acusado deve ser intimado a comparecer na Secretaria da Administração Penitenciária para colocar no Como vai ser colocado? Por enquanto nós não temos nada, né? Por enquanto não temos a regulamentação penal. Como fazer? Se eu falar que me permite, assim, houve recentemente uma reunião na Corredoria em que o secretário de Segurança Pública justamente discutiu essa questão do controle das cautelares. Ficou decidido que
as condições vão ser lançadas no banco de dados do ILGD, justamente para que a polícia possa verificar a eventual transgressão daquilo, quando o diretor policial vai documentar aqui no boletim de ocorrência e submetê-lo à apreciação do juiz inspetor. Naquela oportunidade, o secretário mencionou que o governador já autorizou uma licitação para aquisição desse sistema de tornozeleira eletrônica para a Secretaria de Segurança Pública. E, portanto, separando os dois sistemas, o sistema da SAP, que já existe, né, que pequeno já existe, que não vai ser utilizado, não vai ser misturado com o sistema de Secretaria de Segurança Pública. Então, na verdade, serão duas situações distintas. Porque normalmente um caso em que o juiz já tenha utilizado e tenha determinado uma alteração eletrônica. O problema que parece estar surgindo é falta de equipamentos para que isso venha a acontecer. Parece que a própria regulamentação está vindo pelo Conselho Nacional de Direito Penitenciário, não tem ainda a regulamentação, entendeu? Agora, depois disso, quem vai colocar a tornozeleira, né? Quem vai colocar? Eu imagino que a pessoa vai ser notificada da comparação de um local onde isso venha a funcionar, até para que possa, quem vai colocar, saiba como, e informe ele também, certamente, o que ele deve fazer, o que ele deve fazer, quais os perigos que tem, as sanções que tem e tal. Ele deve ter esclarecido sobre como ele deve se comportar o uso daquela tornozeleira. Tem a impressão que ele vai ter que ter um local, sim, onde ele certamente irá comparecer. Mas, por enquanto, essa questão da monitoração está numa fase que eu diria de compasso de espera até que se torne medidas mais efetivas e que exista possibilidade de se efetivar. Pelo menos eu imagino assim. Só nesse caso, no meu caso, já foi decretado, eu posso converter em uma medida. Substituir por uma outra medida. O que me parece, se não tiver como efetivar uma monitoração eletrônica, deve manter, né? Porque vai manter essa medida sem eficácia, entendeu? Acho que não vale a pena, né? É uma medida nova. Professor, no caso, a prisão preventiva ela pode ser vista como uma restrição de liberdade no grau máximo. As demais cautelares elas podem restringir menos. O senhor acha admissível os tribunais receberem habeas corpus contra uma cautelar que restringe a liberdade? Por exemplo, o recolhimento domiciliar em determinados horários, ele restringe a liberdade. O tribunal pode admitir habeas corpus contra uma cautelar desse tipo? Se me permite, só para complementar também, é questão recursal também, né? Que recurso que cabe em situação de fixação das cautelares. Com relação à possibilidade de habeas corpus, eu não teria dúvida de dizer que sim, porque o habeas corpus na nossa Constituição é muito amplo, né? Ele permite qualquer tipo de restrição à liberdade individual. Pode ser público, particular, então eu não teria dúvida que seria possível, sim. Que seria possível. Agora, com relação à questão do recurso, eu tenho me manifestado pelo artigo 581, inciso 5, que prevê todas essas medidas, que eu diria que é o inciso específico das cautelares, que tem lá a fiança, eu não estou com a lei agora, mas aí ele tem ali o inciso que é o 580, se eu não tiver errado, é o inciso 5 que trata dessas cautelares. Normalmente se encaixa no 581, sim. Normalmente se encaixa, né? Professor, o senhor estava falando a respeito da conversão do flagrante em preventiva e disse que a cautelar deu para o juiz uma amplitude, eu concordo plenamente. Mas como é que fica esta conversão se o flagrante, o senhor disse que olhando o flagrante o senhor consegue verificar qual foi a causa dessa prisão e, portanto, se esse indivíduo merece a conversão para preventiva. Na prática, eu trabalho no distribuidor aqui, a gente percebe que o flagrante ele vem meio tumultuado de informações.
não é muito clara a situação para que o juiz possa fazer essa conversão. E outra, o CNJ quer colocar essas informações num banco de dados, só que o próprio tribunal ainda não tem um banco de dados, um sistema em que a gente possa comunicar que tal flagrante virou uma preventiva ou a preventiva virou outra cautelar. Como é que fica a lei, a teoria da lei na prática? Porque a gente encontra dificuldade aqui em colocar na prática. Como é que a gente vai informar se eles querem um banco de dados que dê essas informações? O tal flagrante virou preventivo. Se o juiz ainda não tem os elementos para uma preventiva, na verdade, os alimentos vêm com muito poucos elementos, ao meu ver, né, que dê para o juiz um respaldo para ele decretar uma preventiva. Como nós estávamos dizendo na outra vez que eu estive aqui, a lei não tinha entrado em vigor, né? Alguns terrores maiores já foram dissipando um pouco. O tempo que vai nos ensinar como trabalhar com a lei nova. O tempo. Então, nós temos o que? A vigência da lei, um mês talvez, né? Um mês e pouco, né? Um mês e meio. Então, não houve tempo para a monitoração, não houve tempo para o cadastro nacional. Você não imagina como é que o Conselho Nacional às vezes vai poder ter um cadastro desse tipo de um mês. Tem que ter um tempo para poder trabalhar, montar, fazer algo até bem feito. Então, é o tempo que vai nos ensinar como as coisas vão acontecer. Né? E eu vejo uma experiência antiga da Lei 9.099, né? E eu fui me contendo para não responder com o tempo sobre a Lei 9.099, certas críticas que queriam acontecer. Por quê? Então, as pessoas são favoráveis com a lei, que eu digo, a democracia é exatamente a convivência de opostos com posições diferentes. Até hoje eu vejo gente falando, a lei faz isso, a lei faz aquilo. Então, na realidade, o problema não está na lei, o problema está na atuação completa da lei. Então, o tempo é que vai nos dizer até onde os operadores vão ter ou não boa vontade para que a lei se torne efetiva ou não. Isso é um aspecto de quem vai trabalhar com a lei. Só entende? Mas esse é só um tempo, não dá para dizer para a senhora agora como que vai ser na prática. A prática é o tempo. Né? Um mês e meio fica difícil. Às vezes uma lei é bem utilizada, mal utilizada, depende muito do interesse que se tenha na aplicação da lei. Agora, às vezes o defeito não está na lei. O defeito pode estar em quem aplica a lei. Eu digo nem defeito, uma visão diferente daquilo. Vocês entendem? Uma visão diferente do que você imagina. Entendeu? Mas isso é a nossa vida. Nós nunca estamos contentes conosco, né? A senhora também. Quantas vezes a senhora fala, eu gostaria de ser diferente. A senhora faz um plano para fazer daqui amanhã. Eu vou todo dia cedo fazer ginástica, vou fazer isso, porque eu sei que isso é o ideal para mim, para a minha saúde e tal. Eu posso 15 dias, depois eu não faço mais. É a minha vida. Você já tem. Tudo é assim, né? É difícil dizer que uma coisa na prática vai ser 100%, vai ser bom. É uns bons, vai ser mal de outros. Mas isso é como tudo, né? Agora, mas o tempo que vai nos dizer, que agora não tem como dizer para a história como é que vai ser na prática. Né? Nós estamos num problema de horário, né? Parece que a ordem, eu pediria desculpa ao senhor para talvez dar uma palavra, uma pergunta, porque nós poderíamos ficar no gabarito fixado do tribunal, porque o senhor também tem os seus horários, né? O senhor se desculpe, de qualquer forma, sugeriria fazer uma pergunta direta ao professor, na saída de Deus, me permite. Por favor. Aproveitando a pergunta dela aí, que nós falamos no final, como o pessoal do DIF está fazendo na hora de converter a prisão em flagrante e preventivo, pede esse mandado de prisão, novo mandado, assim, como é que se vê a validade desse mandado, como é que se vê a capitulação que ela está falando, né? Pega essa capitulação dada pelo delegado, como o pessoal do DIF está fazendo, eu acho que até o doutor Alex falar e o doutor Esperança também. Esse é o mais você que está podendo dizer como está sendo feito, né? Eu vejo que
prazer de passar para o senhor a ordem de serviço do que regulamenta uma série de medidas iniciais de aplicação dessa lei, que surgiu justamente em virtude da dificuldade que aparecia nos colégios logo com ela Eu ainda vi a sua folha aqui, está tudo cópia, depois eu vi que eu até escrevi, né? Acho que é essa do senhor. Do protocolo, de colaboração no primeiro momento, antes da resolução do CNJ em vigor, o tipo por uma questão meramente operacional de facilidade, nós estávamos pensando em fazer depois uma comunicação de conversão da prisão em flagrante de prisão preventiva. Então haveria um mero ofício, mas isso apenas que facilitaria em termos de trabalho, carga horária, inclusive no sistema. Mas com a entrada em vigor da resolução, e a resolução fala, mas a cultura até foi observada pelo Marcelo, colega da corredoria, que eu já havia retirado esse serviço para a corredoria, e depois o Marcelo me ligou, observou que a resolução do CNJ falava em mandado. Teve essa observação, assinando uma alteração, então, na verdade, está sendo efetivamente expedido um mandado de prisão com uma observação que se trata de uma prisão tipo conversão. Com os demais dados, mesmo que a resolução era uma porção de dados que, infelizmente, no caso do CREA, nós também não temos capacidade de colocar todos os dados que a resolução do CNJ exige para a prisão, porque tem uma série de informações que a polícia ainda não instrumentaliza, não os coloca, portanto seria praticamente impossível nós colocarmos a integralidade dos dados. Mas, de qualquer forma, essencialmente é uma mandado de prisão com essa característica de mandado de conversão, modelo esse, inclusive, que está sendo incorporado agora na determinação do corregedor nas normas como modelo oficial de trabalho. Esse modelo também é aquele modelo dos alvarás de soltura das concessões de liberdade provisória, das quais também passam a constar as condições fixadas nas cautelares, justamente para que essas cautelares sejam lançadas no aplicador e para que possam ser fiscalizadas. Tem validade, doutor? A validade é a mesma que já havia no início de uma alteração. O máximo da pena concreto seria abstrato? É como sempre foi, não sei se talvez o Marcelo possa. O máximo da pena abstrata. Uma revelação de dados. Entende? Exatamente. Está o prazo de validade do mandado? Pelo caso, eu esqueci do prazo da pena. E abstrato. Para a importância dele, bom, consulto o juiz seria mais realmente, então, na verdade, nós não teríamos muito mais o que falar. Não sei com a certeza de que a gente sai daqui muito melhor do que nós entramos. Por exemplo, a gente sai com mais conhecimento, realmente o conhecimento jurídico, a informação completa e interessante também como é sobre a experiência, como realmente o conhecimento de vida, a gente percebe que existem pessoas que têm muito conhecimento técnico jurídico e tem pessoas que têm conhecimento técnico jurídico e também sapiência. E o senhor Estiveiro é uma dessas pessoas que fala, que não só cria as situações, como também ensina e pensa mudando a realidade. E o senhor, a nossa produção aqui é muito grata, porque a gente testemunha uma pessoa que participou dos estudos do projeto. Vimos no segundo momento o senhor falando um pouco antes da aplicação da lei e vimos o senhor agora falando já com uma certa experiência de pequena de mês e meio, mas com bastante coisa nova sobre a lei, e temos certeza que vamos ouvir o senhor muito mais nesse projeto de lei e em outros casos, com essa colaboração imensa que o senhor faz muito jurídico do processo penal. Então, na verdade, é uma grande honra recebê-lo, muito prazer, uma honra receber todos os senhores aqui, os senhores servidores, judiciários, colegas, que estão aqui presentes, e vamos intentar aqui que esse tenha sido o primeiro evento de uma série de eventos que isto, porque esse, efetivamente, que pudemos perceber, esse é o interesse do Tribunal de Justiça, da Corredoria Geral e também da Escola da Magistratura, que é, efetivamente, integrar os seus servidores, fornecer também mais elementos, participar do seu aprimoramento e, em última instância, também
método que vai incorporar, vai beneficiar também a própria prestação jurisdicional, porque, afinal de contas, o que aprendemos aqui, logo em seguida, colocamos em prática nas nossas equipes de unidade. Né? Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer receber, uma honra, espero que o senhor retorne inúmeras outras vezes desse fórum, que o senhor sempre nos agradece. Muito obrigado aos senhores e estamos então encerrando esse primeiro episódio. Boa tarde.